Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os motores, especificamente os motores de combustão interna. Certo? Então, o que nós vamos ver na disciplina nessas próximas duas aulas, né, essa e na próxima, a gente vai ver sobre os motores de ciclo diesel, os motores de ciclo Otto, os motores 2 tempos e os motores 4 tempos, ok? Só que para que nós possamos aprofundar na teoria dos motores, qual é a diferença entre o motor ciclo Otto, o motor ciclo diesel, o motor 2 e 4 tempos, primeiro a gente precisa conhecer os componentes de um motor. Certo? Então a aula de hoje, o objetivo dela é justamente pegar o motor e destrinchá-lo, saber conhecer quais são cada componente desse motor e que a gente possa identificá-los e saber qual a sua função e para que ele serve, certo? Então a gente vai ver alguns dos principais componentes, a gente vai ver sobre o bloco, a gente vai ver sobre o cabeçote, cárter, alguns órgãos fundamentais e por que o nome deles são assim fundamentais, cilindro, pistão, biela, virabrequim e volante. Ok? Então o objetivo é que a gente saia da aula de hoje, consiga olhar para o motor e identificar, dividir ele em quais são suas peças, quais são os seus constituintes internos, quais são suas partes externas, aquelas que nós conseguimos ver. Ok? Tá. Então, assim que eu olho para uma máquina dessa, assim que eu olho para um trator assim, eu tenho que saber, eu tenho que imaginar, eu tenho que compreender também como que é o funcionamento do motor, o que faz com que aquele diesel combustível lá que eu adiciono aqui no motor, o que faz com que esse diesel ele se transforme em potência aqui útil lá na roda do meu trator, aqui no rodado. Como que isso acontece? Para que a gente saiba, para que a gente conheça todos os funcionamentos, todos os princípios de funcionamento, a gente tem que entender então quais são os constituintes internos, né? O que tem aqui por dentro? A gente tem que fazer um raio-x desse trator. Vamos tentar entender o que tem ali por dentro, o que faz com que o motor de um trator, de uma moto, de um carro, quais são seus constituintes, o que faz com que ele forneça potência lá para as rodas do moto, trator, roda, carro, enfim. Esse trator aqui, por exemplo, aqui a gente consegue dar uma olhada, já compreender alguns detalhes, não só de conhecimentos prévios que vocês possam ter, mas também lá na nossa disciplina de elementos de máquinas. Certo? Lá para a nossa disciplina de elementos de máquinas, nós já vimos que existe uma certa sequência que esses tratores geralmente eles seguem, né? Então, a sequência seria a de transmissão de potência, né? Primeiro a potência é gerada aqui ó, no interior, onde é o motor, onde está destacado. Assim que ela é gerada aqui, ela é levada lá para a embreagem, ok? Depois que ela passa da embreagem, ela chega na caixa de transmissão, ou câmbio. Passou lá da caixa de transmissão, lá do câmbio, ela vai ser levada por uma árvore cardan até o diferencial. Chegou aqui no diferencial, ela vai ser enviada até a redução final, que vai movimentar o rodado desse trator, certo? As rodas desse trator, ok? O que mais que um trator tem que, diferentemente de um carro comum, ele não tem, né? O trator tem aqui uma árvore aqui também, essa árvore de potência que chama tomada de potência, lembra lá? TDP? Então, essa daqui está vindo aqui, ó, olha se a gente seguir o caminho dela, é esse daqui. Então, lembra, esse daqui é lá na ponta traseira do trator, eu consigo acoplar lá máquinas agrícolas para enviar, né, para transferir movimento para essas máquinas, né, transmitir potência também. Além disso, a gente vai ver que esse trator, por exemplo, dessa imagem aqui, ele é um trator 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar. Ah, mas como que eu sei isso só olhando aqui? Bom, eu sei que essa potência que está aqui, saindo aqui da caixa de transmissão, ela está sendo levada aqui para essa árvore e essa árvore está transmitindo, na verdade, essa potência aqui para o meu rodado dianteiro. Certo? Ó, só voltando aqui para a gente lembrar, ó, lembra? Pneus com garras na frente e atrás, porém de diâmetros diferentes, nós chamamos de trator 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar. Então, isso aqui é como é transferido a potência lá para o meu rodado dianteiro. Então, isso daqui seria o raio-x então, do trator. O que é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula de hoje é olhar para um pedaço, só para o motor aqui, só para esse pedacinho aqui, e saber identificar quais são os constituintes. O motor é fonte de potência, a função dele é gerar potência. Lembra, todos os outros elementos, outros órgãos lá do motor, do trator em geral, eles transferem potência. O motor é onde essa potência ela é gerada. Então ele vai transformar a energia química de um combustível, óleo diesel na maioria das vezes,
em energia térmica mais energia cinética. Então, ó, eu adiciono aqui um combustível, nos carros é um etanol ou a gasolina. A queima desse combustível gera uma energia térmica, mas também gera uma energia cinética, transforma-se em movimento. Então, fluxo de massa e energia em motor de combustão interna, como que ele se dá, né? Primeiro, adiciona ar e adiciona combustível. Adiciono ar e adiciono combustível, eu gero calor. Além de calor, eu vou gerar gases queimados, eu vou gerar trabalho e eu vou gerar perda de calor. Algumas das minhas perdas aqui, elas são por calor e elas são, uma das outras saídas, na verdade, também são por gases queimados. Então, a gente classifica aqui as entradas, ó, ar e combustível, gerando calor e transformando em trabalho. O que eu quero? O meu objetivo aqui é trabalho. Eu quero que aquele combustível, aquela energia química armazenada na forma de combustível, ela gere trabalho, que é o que eu vou utilizar lá na frente. Então, esse daqui é um motor. Desse motor aqui, quando eu adiciono qualquer combustível que esteja aqui, independente de qual seja a fonte de combustível, eu quero que esse combustível, essa energia química, ela se transforme em trabalho, que é aquele útil, que é aquilo que eu vou usar para tracionar um implemento, uma máquina agrícola, para fazer alguma operação agrícola. Agora, só um detalhe. Esses tratores que nós conhecemos, os carros, as motos, eles são motores de combustão interna. Nas primeiras aulas, a gente falou um pouco sobre o histórico dos tratores, o histórico da agricultura, né? E quais foram os primeiros tratores, né? Os primeiros motores desses tratores. Lembra lá? A gente mostrou essa imagem aqui. Essa imagem era de um motor, de um trator movido a um motor de combustão externa. O que é isso? É um motor a vapor. Então, esse daqui é um motor a vapor, lembra? Esse aqui eram rodados, esse aqui são as sapatas, né, que colocava para aumentar a área de contato entre o solo, aumentar a tração. Então, olha o tamanho disso daqui, né? Isso daqui tudo era movido a carvão, né, a lenha. Então, é um motor de combustão externa, né? É movido a vapor de água. Ó. Eu gero calor aqui, meu combustível vai ser a lenha, meu carvão. Esse calor, ele vai evaporar um reservatório de água. Do lado da caldeira, essa água que agora passa a ser vapor, ela vai empurrar um cilindro. Esse cilindro, então, ele vai empurrar um pistão, desculpa, vai empurrar o pistão. E esse pistão ela vai ser adicionado no cilindro, vai empurrar o pistão. E esse pistão vai gerar um movimento aqui, ele transfere o movimento através da biela até uma roda, algum motor, algum gerador. No caso aqui, ó, nessa imagem, é um gerador de eletricidade. Ok? Então, aqui um exemplo de funcionamento, ó. Aqui em vermelho seria o vapor de água, a entrada, né? A entrada do vapor, ele está entrando por aqui, ó, o vermelho está quente, e aí ele vai sair por aqui. Aqui seria a exaustão. E isso gera movimento. Movimenta aqui, por exemplo, as rodas de um trator, de um trem, uma locomotiva. Ok? Então esses eram os motores de combustão externa. Esses tratores, esses motores, na verdade, eles não são mais utilizados em tratores, em carros, em veículos comuns, como a gente sabe. Uma por questões ambientais, outra por eficiência energética, e além também o tamanho é aplicável aos dias de hoje. Que conseguisse iniciar, né, sair desses motores de combustão externa para entrar nos motores de combustão interna, nós contamos com engenheiros e inventores que iniciaram, né, essa produção, pesquisa, teste em motores de combustão interna. Eu já cheguei a comentar com vocês, né, alguns deles, né, um dos mais famosos é o Otto, o Nicholas Otto e o Rudolf Diesel. O Nicholas Otto, lá em 1876, ele pegou a ideia anterior, que tinha saído de outro inventor, e utilizou essa ideia para gerar um motor de combustão interna movido a gasolina. Então esse foi o primeiro. O motor, hoje em dia a gente chama de ciclo Otto, são todos aqueles motores que são movidos a etanol e a gasolina. Então todos os motores que são movidos a etanol e a gasolina são motores de ciclo Otto. E a outra linha, né, que são de motores mais pesados, de máquinas agrícolas, de caminhões, de navios, esses são motores de ciclo diesel, motor diesel. Da onde saiu isso? Do Rudolf Diesel, que lá em 1892 criou o primeiro motor movido a diesel. Existem algumas diferenças entre eles, nós veremos essas diferenças mais profundamente na próxima aula. Quando eu olho para essa imagem e essa imagem, como que eu classifico esses aqui, né? Eu sei que esse daqui é um motor de combustão interna, que a combustão acontece lá internamente ao motor, e eu sei que esse daqui é um motor de combustão externa, pois a combustão, lembra, combustão a lenha, esse daqui é uma máquina a vapor, olha aqui, ó. Então, combustão a lenha,
eu coloco o meu combustível, pode ser lenha, pode ser carvão. Então, ela acontece fora, porque quer gerar calor para poder evaporar, gerar vapor, né? Evaporar uma quantidade de água, certo? Então, isso daqui, motores de combustão externa. Isso daqui, motor de combustão interna. Essa é uma das classificações. Então, o que seria um motor, né? São as máquinas térmicas, são dispositivos que permitem transformar calor em trabalho. Então, isso é um motor, é uma máquina térmica. Certo? Lembra, a gente já viu essa imagem. Isso daqui seria um exemplo de como funciona um motor de 4 cilindros, né? 1, 2, 3, 4 cilindros, 4 pistões, ok? Qual que é o objetivo, né, de transformar esse, então, né, calor em trabalho? Qual seria esse objetivo, né, transformar calor em trabalho? Por quê? Trabalho é o que a gente busca. Trabalho é a força capaz de produzir um movimento, é o resultado entre a ação de uma força atuante sobre um corpo em um determinado deslocamento. Lembra lá? Trabalho é igual força vezes deslocamento. Todas as operações agrícolas que a gente necessita de arrastar, tracionar, carregar um implemento, todas essas eu estou necessitando, eu estou gerando trabalho. Certo? E não só nas operações agrícolas, né? Vamos supor aqui que eu estou lá, eu quero andar de bicicleta, eu vou gerar energia, eu preciso gastar energia, né? Tomo aqui meu combustível, desse combustível, eu uso, subo em cima de uma bicicleta, quando eu gero força aqui, ó, e eu tenho deslocamento, eu estou gerando trabalho. Então, aperto o pedal aqui, empurro o pedal lá com a minha perna, estou impulsionando, né? Estou exercendo uma força ali, e eu estou tendo um deslocamento, então aqui eu estou gerando trabalho. Da mesma forma, né, analogamente, a gente, quando adiciona um combustível lá no motor de um trator, nós estamos gerando trabalho, porque aqui ocorre a queima desse combustível, e com a queima desse combustível, nessa energia química, quando eu gero então essa energia cinética aqui, eu transformo isso em movimento, eu transformo isso em trabalho. Então, vamos entender, vamos conhecer um pouco daqueles que são os órgãos fundamentais dos motores em geral. De órgãos fundamentais, a gente classifica eles assim, porque eles são aqueles que são diretamente envolvidos no processo de transformação de energia interna do combustível em trabalho mecânico, ok? Então, isso daqui é um motor, isso aqui é um motor de um trator agrícola, né, da marca John Deere, uma das marcas mais famosas, e eu preciso olhar para esse motor, eu preciso entender, eu preciso conhecer quais são os componentes desse motor. Então vamos destrinchar, vamos elencar alguns dos principais componentes, alguns órgãos fundamentais, certo? O que eu vou fazer agora? A gente vai abrir esse motor para a gente poder enxergar ele por dentro. Então aqui eu fiz um corte transversal nesse motor e eu estou enxergando ele por dentro, certo? Então eu vou ler junto com vocês cada uma das definições e se vocês tiverem dúvida, pausem o vídeo, leiam de novo. Mas não deixem passar os detalhes. Entendam o que é cada uma desses componentes. Não se preocupe que a gente vai falar ao longo da disciplina muito desses componentes e aí vai cada vez mais solidificando esse conhecimento adquirido. Certo? Ó, número 1. Então, estou apontando aqui para o cilindro, que seria essa parte externa aqui de fora. Não é a parte marronzinha, é a parte que está em volta da marronzinha. Certo? Cilindro. Órgão onde ocorre a queima de combustível e a expansão de gases. 2. Êmbolo. Aqui. Está contido dentro do cilindro, recebe o movimento da expansão de gases e trabalha de forma alternativa. Esse daqui é o êmbolo, o que sobe e desce. Ó. Esse aqui. O 1 é a parte de fora. 3. Biela. Ó, 3 aqui, biela. Recebe o movimento do êmbolo, transmitindo para a árvore de manivelas. O êmbolo aqui é o pistão também, certo? Conhecido como pistão também. Então, o pistão aqui, o êmbolo, né, a cabeça do pistão aqui, vai receber, vai transmitir o movimento lá para a biela, que é isso daqui. Que vai pegar esse movimento gerado aqui no êmbolo e vai transmitir aqui para a árvore de manivelas, que é isso daqui, ó. 4, então, a gente entra aqui na árvore de manivela, que é tudo isso daqui, ó, certo? Juntamente com a biela, transforma o movimento alternativo do êmbolo em movimento rotativo. Olha, aqui eu tenho uma biela, aqui eu tenho um pistão e uma biela, aqui eu tenho outro, também um êmbolo, né, e biela, aqui eu tenho outro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui, cada um desses aqui vai sofrer um impacto da explosão em tempos diferentes, para que possa gerar então gerar um movimento circular a partir desse movimento retilíneo. 5. Volante. Ó.
agora o que eu fiz? Eu estava olhando o motor assim, eu fiz um corte assim, certo? Agora nessa imagem eu virei ele, eu estou olhando ele agora a partir de uma outra vista. 5. Volante. Está preso à árvore de manivelas, ó, tá aqui o volante, aqui está aquela árvore de manivelas, e tem a função de armazenar o movimento do motor. Lembra que aqui eu tenho 4 cilindros, ó, 1, 2, 3, 4. Cada um, lembra que eu acabei de dizer que só existe um tempo por vez, um tempo motor. O que é esse tempo motor? Cada um desses cilindros ele vai entrar em explosão em tempos diferentes, ele não acontece isso ao mesmo tempo. O motor gera impactos, certo? A cada vez que acontece essa explosão. Como não são contínuos, né? Eu só tenho 4 cilindros, né? Eu tenho 1. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos supor que seja a ordem de ignição, que é a ordem de explosão. Ó, supor que seja o pistão, aqui acontece dentro aqui do cilindro 1, do cilindro 2, do cilindro 3, do cilindro 4 em ordem. Vamos supor que seja, para simplificar a ideia. A gente vai ver como que isso acontece mais para frente. Mas, ó, esse aqui aconteceu a explosão dentro desse, depois dentro desse, depois dentro desse, depois dentro desse. Assim que acontece no 4, volta por 1. Se eu não tenho um movimento uniforme, se eu não tenho sempre alguém gerando, ó, quando eu estou pedalando, né? Enquanto eu estou pedalando com eu estou descendo com uma perna, a outra está subindo, né? Só que no momento que essa aqui começa a subir, essa aqui já começa a descer. Então é como se fosse um movimento circular uniforme aqui. Aqui não, aqui eu sofro impactos, né? E eu tenho intervalos entre esses impactos. E esse volante aqui do motor, ele é justamente, ele é a massa, ele é uma peça de grande massa, ele é bem pesado mesmo, que ajuda a suavizar esses impactos, para que o motor não vibre muito. Então, essa massa desse volante ela é ideal, ela é necessária para que se mantenha ali mais uniforme possível esse movimento circular, para que mantenha a inércia do movimento gerado lá pelos diferentes impactos que geram aqui o cilindro, aqui o pistão, a biela lá na árvore de manivela. 6. O bloco é a peça principal, é a grande, a casca, né? A carcaça do motor. É a parte central do motor, onde estão os órgãos fundamentais. Deve apresentar suficiente robustez para fazer face aos esforços a que é submetido todo o trator. Cabeçote, ó, estávamos falando aqui do bloco, seria a carcaça principal. Cabeçote é a parte superior. Fecha o bloco pela parte superior, onde estão localizadas boa parte dos órgãos complementares, tendo a função de comandar o motor. Ó, atenção aqui agora que surgiu um outro conceito, né? Órgãos complementares. Nós vamos ver ao longo da disciplina o que são esses órgãos complementares. Mas só para adiantar para vocês alguma coisa, poderia ser, por exemplo, o eixo comando de válvulas. Para aqueles que já têm algum conhecimento, vai saber do que eu estou dizendo. Para aqueles que não, calme que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina. 8. Ó, agora eu estou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu estou aqui, ó. O 8 é o cárter, essa parte de baixo aqui, ó. Certo? Vamos lá. 8. Cárter. Fecha o bloco pela parte inferior, servindo também como reservatório de óleo lubrificante. Então, ó, voltei. Isso daqui é meu cárter, ó, essa parte de baixo. Olha aqui, certo? Então, aqui é o reservatório também do óleo lubrificante. Anéis são localizados no interior das ranhuras ou canaletas circulares existentes na cabeça do êmbolo, lá em cima, lá no pistão. Função: vedação, ajuste e lubrificação. Então, aqui eu tenho anéis, né? Alguns anéis que ficam aqui lá na parte daqui na cabeça do êmbolo. 10, tá aqui, ó. Pino do êmbolo, proporcionar uma ligação articulada entre a biela e o êmbolo. Lembra que isso daqui sofre impactos com a explosão do combustível que está ali dentro. Ele sofre um impacto, desce no movimento retilíneo e lá embaixo a biela faz um movimento circular, quase que circular, na verdade, para que possa transformar o movimento retilíneo em movimento circular lá na árvore de manivela. Não quase que circular, é circular. 11. Camisas. Bom, lembra lá naquela primeira imagem que eu falei para vocês? O cilindro não é a parte marrom. Eu vou voltar para vocês. Primeiro eu vou ler. Tubos removíveis. Função de suportar as pressões e temperaturas e oferecer resistência mínima de atrito aos anéis. Classificadas como úmidas e secas. Ó, permita voltar aqui rapidinho. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte marrom? Essa parte marrom é a camisa. Certo? Então, isso aqui é a camisa, como se fosse um copo ali vazado de fora a fora. Então, é um cilindro, né? É uma parte onde vai ter o movimento do pistão ali internamente. Então, voltando, camisas, certo? Número 11. Então, vamos para número 12.
Número 12, então, a gente está falando agora dos casquilhos, né? O que vai estar aqui, ó, entre a árvore de manivela e a biela, né? São elementos dos quais estabelece o contato sob condições especiais entre a biela e os moentes da árvore de manivelas. Geralmente são revestidos de liga metálica anti-fricção. Essa liga deve ter baixo coeficiente de atrito, boa resistência à corrosão. Certo? Isso aqui vai estar em altas rotações lá no interior do motor e vai estar sofrendo grandes impactos. Então tem que ser um material resistente, tem que ser um material que vai suportar o calor e suportar esses impactos, todo esse ambiente interno do motor. Vimos aqui esses que são os órgãos fundamentais, né? Então uma outra visão agora seria a visão interna, externa do motor. Aqui eu tenho a tampa do cabeçote, aqui eu tenho o cabeçote, aqui eu tenho o bloco. Na parte de baixo aqui viria o cárter. Entre cada um desses aqui eu tenho as juntas, que são juntas de vedação. Então essa daqui, ó, é uma junta aqui da tampa do cabeçote. Essa aqui é a junta do cabeçote. E aqui eu tenho o bloco, aqui abaixo eu vou ter o cárter, ok? Então esses aqui, ó, pistão, lá o êmbolo, biela, árvore de manivelas. 1, 2, 3, 4 pistões aqui. Então esses pistões eles trabalham aqui dentro do bloco do motor. Conjunto, biela, pistão. Ó, conjunto biela, pistão, dentro do bloco, aqui eu tenho os casquilhos, o eixo virabrequim. O que seria o eixo virabrequim? Até agora a gente não tratou como eixo virabrequim, a gente tratou como árvore de manivelas. É o mesmo, são sinônimos, tá? Eixo virabrequim ou árvore de manivelas são sinônimos. Bloco inferior, tá aqui, a parte de baixo que vai suportar, e abaixo disso vai ter o cárter. Então aqui a gente está agora lá em cima, ó. Tampa da válvula, né, onde funcionam as válvulas de admissão, escape, a gente vai ver isso mais adiante. Mas aqui seria lá no cabeçote, né, a tampa do cabeçote, o cabeçote e a junta entre elas. Então a junta faz a vedação. Essa junta é importante que ela seja de um material que permita uma boa vedação, mas que também suporte as temperaturas, altas temperaturas que estão ali internas ao motor, né? A pressão e temperatura. Junta aqui de novo, aqui eu tenho o bloco do motor, aqui eu tenho a camisa. Junta do cárter, cárter, e aqui eu tenho o suspiro do cárter. O que seria esse suspiro do cárter? Imagino que para quem tem um carro, para quem tem a moto, ou mesmo para quem dirige o carro ou a moto dos pais, às vezes o pai ou vocês mesmos vão levar esse veículo para a troca de óleo. É importante que faça essa troca de óleo. Então, no momento que você faz a troca de óleo, o que o mecânico vai fazer? Ele vai retirar aquele óleo que é o óleo usado e ele vai adicionar um óleo novo. Mas como é que ele retira o óleo usado? Bom, ele abre ali embaixo lá um bujão, que a gente chama de bujão mesmo, fica na parte ali inferior do cárter e todo o óleo que está aqui armazenado, ele vai sair do motor, certo? Então tirei todo o óleo, eu tampo aqui o bujão, onde é um bujão de vedação, e aí eu adiciono o óleo lá pelo local devido. Aqui a gente tem os êmbolos, né, os pistões, a gente tem diferentes cabeças do pistão. Pode ser tanto pistão côncavo quanto tanto pistão plano. Existem alguns diferentes, né? A gente vai ver que alguns modelos desses eles vão alterar, por exemplo, a taxa de compressão. A gente vai entender o que é essa taxa de compressão também hoje. Ó, anéis de vedação, anéis de lubrificação, câmara de combustão, pistão, o pino e a trava do pino. Essas travas também a gente já viu, aqueles anéis elásticos. Lembra deles? Em disciplina de elementos de máquinas a gente tratou sobre os anéis elásticos. Então aqui um detalhe lá no êmbolo, na cabeça do êmbolo aqui, lá no pistão. Êmbolo e pistão são sinônimos também. Aqui um detalhe da biela, lembra que fica abaixo ali do pistão. Então onde eles vão ficar encaixados. Aqui vai ficar encaixado esse pino aqui, certo? E aqui vai transmitir então aquele movimento gerado pela queima do combustível. Então aqui eu tenho uma bucha. Aqui eu tenho a cabeça da biela, o corpo da biela, o pé da biela. E aqui eu tenho bronzinas. Mas não eram casquilhos? Também são sinônimos. Alguns locais vão chamar de bronzina, outros locais vão chamar de casquilhos. Região de medição do pistão, calibre de lâmina. O que é isso? Bom, aqui eu tenho a camisa, aqui eu tenho o pistão. Lembra que a explosão ela ocorre dentro do cilindro, né? Mas o que reveste ali a parede do cilindro é a camisa. E o que transita por dentro da camisa é o pistão. Mas eu não posso ter aquilo que impeça, não posso ter um diâmetro de camisa ali inferior ao diâmetro do pistão, senão eu não vou ter esse movimento entre o pistão e a camisa.
Então a gente tem que ter uma folga, né, desse pistão, ela vai ser ali em torno de 0,03 a 0,05 milímetros. Então vai depender, lógico, isso daqui não é um valor padrão, é um valor que depende do fabricante, depende de quem fabricou esse motor. Lá no catálogo do fabricante vai ter qual que é essa folga aqui do pistão ideal, né? Então essa aqui a gente fala que é o calibre de lâmina, né? Então, ó, aqui eu montei, ó, pistão, o pino, a biela, ok? Além disso, aqui dentro do nosso motor, aqui é o bloco do motor, eu tenho algumas galerias que são galerias de água, né? Isso aqui é uma galeria que faz o arrefecimento no motor. Vai ser assunto de próximas aulas, de alguma das nossas próximas aulas, o sistema de arrefecimento. Mas só para já iniciar vocês no assunto, dentro do motor, a gente adiciona água lá, o capô do carro tem um local que eu adiciono água, assim como tem lá no trator também, nos tratores agrícolas. Então essa água ela se movimenta aqui internamente ao bloco do motor para justamente fazer o arrefecimento desse motor, certo? Então aqui uma visão agora fechada, né, geral, onde seria o bloco do motor. Aqui eu tenho o conjunto biela-pistão, aqui eu tenho a árvore de manivelas ou eixo virabrequim, e aqui eu tenho o volante, né, que é aquele massa grande para manter o movimento mais uniforme possível, né? Então aqui a cabeça do pistão, aqui que seria parte da câmara de combustão, aqui a camisa, aqui o eixo virabrequim ou árvore de manivela. Então isso daqui é uma representação disso daqui, certo? É uma foto, na verdade, real do que seria essa representação, certo? Então o que a gente fez? A gente está olhando para um capô de um trator agora, a gente quando abre esse capô, já levanta isso daqui, a gente já tem uma visão diferente do que tem aqui na frente. Eu sei que aqui na frente tem um motor, e dentro desse motor, né, quais são os componentes desse motor? Então aqui a gente já consegue dividir aqui e já falar o nome de alguns componentes desses, né, principalmente, né, esses principais aqui. Então o que eu quero que vocês façam agora? Dê um pause aqui no vídeo e diga quais são os nomes, né? O que é isso, o que é isso, o que é isso, isso, isso e isso. Então a todo isso daqui a gente já tem condição de dizer qual o nome de cada um desses componentes aqui. Além disso, nessa próxima imagem aqui também, tentem, né, olhar para essa imagem e identificar nome a nome aqui, quais vocês já conhecem, quais vocês vão aprender, e alguns já tentem absorver alguns nomes novos, né? A mesma coisa eu digo para vocês, pausem o vídeo aqui agora e deem uma olhada, né? Deem uma olhada, número por número, aqui tem todas as descrições, vocês vão saber alguns componentes, já vão entender, já vão estar a par de alguns dos componentes principais. Agora a gente vai entrar em alguns conceitos que são conceitos básicos para que a gente possa avançar na nossa disciplina, né? Alguns deles, né? Diâmetro do cilindro, curso do êmbolo, cilindrada e razão de compressão. Então, isso é o que a gente vai ver aqui agora. Para que a gente entenda o que é cada uma dessas coisas, primeiro a gente precisa entender o que é o ponto morto inferior e ponto morto superior. Ó, PMI, ponto morto inferior, PMS, ponto morto superior. Certo? Só pela imagem aqui a gente já consegue ter uma ideia do que seria esse ponto morto superior e ponto morto inferior. Mas vamos ler a definição? Ó, é o local do curso alternativo, falando do ponto morto inferior, alternativo do pistão, dentro do cilindro em que este está mais afastado do cabeçote. Lembra que isso daqui está funcionando dentro do bloco do motor e que a parte de cima aqui, ó, é o cabeçote. Então, quando o meu pistão está lá embaixo, lá na parte mais longe que ele consegue alcançar do cabeçote, né? Então aqui a gente chama de ponto morto inferior. E o ponto morto superior? É o local do curso alternativo do pistão dentro do cilindro em que este está mais próximo do cabeçote, certo? Então, quando ele é empurrado, ele vai chegar aqui, ó. Aqui é o máximo que ele chega, certo? Então, ponto morto superior, ponto morto inferior. Isso daqui, ó, a gente chama de curso. Então, vamos ler a definição? É o espaço linear percorrido pelo pistão do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Então, daqui até aqui, a gente chama de curso. Isso aqui é o curso do pistão. Diâmetro é o diâmetro interno do cilindro. Então, diâmetro é o que a gente já conhece mesmo, é o diâmetro interno aqui. Esse aqui é um cilindro, ele tem um diâmetro. Esse aqui é o diâmetro do cilindro. E a câmara de combustão, né? Ó, local onde ocorre a combustão. Espaço formado quando o pistão está no ponto morto superior, ó, ponto morto superior, entre a face superior do pistão e o cabeçote. Então, o que seria isso? Ó, quando ele está lá no ponto morto superior, eu vou ter que a face do pistão ele vai estar aqui, ó, nesse nível. E aí, você está vendo que me sobra esse pedacinho aqui? Ó? A esse pedacinho aqui a gente chama de câmara de combustão. Okay?
Então, é o que sobra. Ó, quando o meu pistão está lá no ponto morto, sai do ponto morto inferior, sobe todo o curso, atinge o ponto morto superior. A distância aqui entre isso daqui, a ponta aqui do ponto morto superior, até o máximo que ele tem aqui de ar sobrando, o volume disso daqui é a câmara de combustão. Tá, para que isso é importante? O que isso me interessa, né? Aqui, a partir daqui, que eu vou definir qual é a taxa de compressão. Ó, é a relação entre o volume descrito pelo deslocamento do pistão, ó, deslocamento do pistão, ó, eu tenho aqui um diâmetro vezes um comprimento, aqui vezes uma altura, eu consigo determinar um diâmetro, um volume, deslocamento do pistão, mais o volume da câmara de combustão. Então, é esse volume aqui, ó, daqui até aqui, esse cilindro, mais o volume da câmara de combustão, que é esse daqui que sobrou aqui na parte de cima, dividido pelo volume da câmara de combustão. Então, a isso daqui eu chamo de taxa de compressão, certo? Ó, volume unitário, então isso daqui, cilindrada unitária, é o volume que tem esse diâmetro aqui, esse cilindro aqui, mais o volume da câmara de compressão. Esses dois dividido pelo volume da câmara de combustão, eu tenho então qual é a minha taxa de compressão. Qual é a taxa de compressão comum entre os veículos, né? Para aqueles que são movimentados a etanol, é comum trabalhar de 10 a 14. Para aquele que movimenta a gasolina, é comum trabalhar de 8,5 a 13, certo? Ó, tá vendo que é 10 por 1, 14 por 1, 8,5 por 1, 13 por 1. Então isso daqui quer dizer que o volume total lá é maior da câmara de combustão mais o do curso ali, que seria o do cilindro mesmo. Isso daqui é 8 vezes e meia maior do que só a da câmara de combustão. Então, isso daqui são as taxas de compressão comum da gasolina e do etanol. E do diesel é um pouco mais alta, um pouco mais elevada. A gente vai ver porque existe a explicação, né? Os combustíveis, os motores movidos a ciclo diesel, eles não necessitam de faísca, de uma fagulha, de uma centelha inicial para que gere a explosão, né? Para que ocorra a queima do combustível. Ele acontece naturalmente por compressão. Quando eu vou comprimindo, eu elevo muito a temperatura do ar e assim atinge então a temperatura de combustão, certo? Diferentemente daqueles que são movidos a ciclo Otto, esses necessitam da fagulha, né, da primeira lá que é gerada pela vela. A gente vai ver, não se preocupe, a gente vai ver ao longo da nossa disciplina todas essas definições, como que funcionam esses motores. Mas só por isso daqui, por essa maior taxa de compressão, eu já tenho ideia, eu já consigo compreender um pouco por que motores a diesel são motores de máquinas grandes, né? Caminhonetes, tratores, caminhões e outras máquinas desse porte. Porque eles têm então mais massa, porque eles são mais pesados, mais robustos, justamente porque ele tem que suportar maiores pressões, diferentemente daqueles que são movidos a etanol ou a gasolina. Então aqui eu tenho taxas de compressões mais baixas. Tá, e os motores ciclo, os flex, né? Hoje em dia não, há alguns anos já iniciaram a produção de motores ciclo flex, né? De ciclo flex não, os dois eles são ciclo Otto, né? Mas funcionamento flex, funciona tanto a gasolina quanto a etanol. Aí eu tenho então uma taxa de compressão que atinja, né? Que seja adequada a esses dois motores. Eu tenho que ver alguma coisa intermediária aqui que faça com que o meu motor ele funcione tanto no etanol quanto na gasolina. E assim vocês podem pesquisar também nos fabricantes dos motores, que existem alguns motores que eles são mais econômicos do que outros em algum tipo de combustível, justamente por conta dessa taxa de compressão. A gente consegue pesquisar isso e olhar lá para o fabricante, saber qual é a taxa de compressão, por exemplo, do carro da sua mãe, do seu carro, do carro do seu pai. Outro conceito básico que a gente tem que ter em mente é a rotação do motor, né? A rotação do motor, ela é a rotação lá do eixo virabrequim ou da árvore de manivelas, né? Então é o número de giros do eixo virabrequim. É quantos giros que isso daqui tá? A gente chama isso daqui de RPM, rotações por minuto, certo? Esse é o giro do motor. Outro conceito também, cilindrada unitária, é o volume criado pelo deslocamento do pistão do ponto morto superior ao ponto morto inferior em cada cilindro. Bom, isso aqui a gente já fez o cálculo, né? Se eu tenho aqui um cilindro que eu conheço o diâmetro, eu conheço a altura desse cilindro, que seria o curso, eu consigo determinar qual é a cilindrada unitária. Lembre-se que tem motores que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cilindros. Então, vai variar de cada motor. O mais comum é que a gente tenha motores com 4 cilindros. Porém, existem motores com 3, existem carros, né? Hoje em dia está vindo alguns carros novos com 3 cilindros. Existem motores maiores, né, de carros mais potentes com 6 cilindros, 8 cilindros e até 12 cilindros. Então,
para cada um desses daqui, eu tenho uma cilindrada unitária. Todos vão ter a mesma cilindrada unitária. Então, qual que é a cilindrada do motor? É a cilindrada total. Bom, se eu determinei, né, se eu fiz o cálculo de qual que seria a cilindrada unitária de um só cilindro do meu carro, por exemplo, e eu sei que o meu carro tem 4 cilindros, eu multiplico essa cilindrada por 4 e eu sei, então, qual é a cilindrada total do meu carro, certo? Então, aqui, ó, olha o cálculo. Cilindrada unitária. Ó, volume aqui de um só cilindro é igual a V1 menos V2. Vamos ver aqui na imagem o que seria o V1. Ó, o V1 é isso daqui, toda essa área é achurada. E o V2 é só a parte do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Ó, ponto morto inferior até o ponto morto superior. O que sobrou aqui? Ó? O V2, então, ele é minha câmara de combustão, certo? Então, é o que sobrou. Então, quando eu tiro um pelo outro, ó, pego disso daqui tudo menos o V2, ó, então, V1 menos o V2, me sobrou só do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Só me sobrou esse cilindro aqui, só me sobrou o volume desse cilindro, certo? Aí eu consigo fazer o cálculo, ó, πd ao quadrado sobre 4 multiplicado pelo S, que seria o curso do cilindro, a altura desse cilindro, né? Certo? Aqui eu determinei, então, qual que é a minha cilindrada unitária. Se eu quiser determinar qual que é a minha cilindrada total, o que eu faço? Faço isso daqui, ó. Isso daqui está aqui, que é igual a isso daqui, certo? Vezes Z, que seria o número de cilindros. Lembra lá? Se eu acabei de dizer, se eu tenho 4 cilindros, eu pego a cilindrada de um cilindro e multiplico por 4. Eu vou saber qual é a cilindrada total do meu motor. Então, potência do motor é o trabalho realizado pelo motor na unidade de tempo. A gente vai falar de potência em CV, em HP, em kW. Nós já vimos na aula passada, na verdade, uma revisão do que seria no sistema internacional todas essas unidades, certo? A potência depende da rotação do motor. Rotação do motor é o número de giros do virabrequim do motor em um determinado momento, na unidade de tempo. Então a gente trabalha ela com RPM, rotações por minuto. Torque do motor é o momento de torção que consegue produzir o virabrequim ou árvore de manivela do motor. Lembra lá? É o produto da força tangencial aplicada na cabeça da biela, oriundo da pressão exercida sobre o pistão pela distância radial medida entre os mancais de bielas e os mancais fixos do virabrequim. Não entendeu? Pause o vídeo, lê de novo, que isso daqui, esse texto está dando uma descrição daquilo que nós falamos ali em slides anteriores, certo? De como que funciona ali o movimento retilíneo é transformado em movimento circular lá no eixo virabrequim. A gente tem, então, alguns que são os principais fabricantes dos motores, né? Os mais comuns que a gente vai ver são MWM, Perkins, Cummins e AGCO, o ACO. E John Deere também, mas, enfim, caminhões e muitas marcas de tratores e caminhonetes também, eles vão trabalhar com motores MWM, Perkins ou Cummins, são os mais comuns aqui. Existem outros fabricantes de motores, né? Caterpillar também produz motor, a John Deere produz os próprios motores, a ACO, a GCO também produz os próprios motores. Esse daqui é uma outra marca também de tratores, acho que a gente chegou a comentar, a Yanmar, né? Então, esses aqui são os principais fabricantes de motores. Alguns fabricantes, por exemplo, algumas marcas, né, de tratores agrícolas, eles não produzem os próprios motores, eles compram motores de outros fabricantes. Assim como algumas montadoras de carro não produzem também seus próprios motores, compram motores de outros fabricantes, só exclusivamente de motores. Então, disposição dos órgãos internos. Temos 3 que são as principais disposições dos órgãos internos, e comumente aqueles que gostam de assistir alguns programas de veículos, né, de carros, programas automobilísticos, de televisão, ou mesmo que sigam algumas coisas nas redes sociais, vão saber o que são motores em linha, em V ou boxer. O boxer talvez seja o menos comum, mas os motores em linha são os motores que equipam a maioria dos nossos carros que a gente vê nas ruas, né? Tratores também. Então, são motores em que os cilindros são dispostos em linha, tá um alinhadinho com o outro. O motor em V, os cilindros eles são dispostos em formato V, como diz o próprio nome. Alguns cilindros estão para cá, outros cilindros estão para cá, para lá. Esses são motores um pouco menos comuns do que os motores em linha, mas eles também existem. Ainda mais em motores mais potentes, em veículos mais potentes, a gente vê isso daqui. Motos também, algumas motos mais potentes também têm motor em cilindros em V. E o motor boxer é um motor bem mais raro, que não é tão comum da gente ver nas ruas de carros, né, ou máquinas, tratores, enfim. Que eu me lembre, foi um motor produzido acho que pela Subaru, uma marca de carros, enfim, que produziu há um tempo carros com esse motor boxer. Eu não sei se eles continuam sendo produzidos com o mesmo motor, mas não são motores muito comuns de se ver, né? Aqui
as disposições, né, as 3 disposições, ó, motor cilindros em linha, motor com cilindros em V e motor boxer. O que mudou aqui agora? A maioria dos motores que a gente conhece, a maioria dos veículos equipados que a gente vê na rua, né, são veículos equipados com motores de 4 cilindros, como eu já tinha havido dito antes. Então, esse daqui a gente tem um motor que está equipado com 6 cilindros. É comum? Não é tão comum. Para tratores pode ser um pouco mais, mas para veículos em geral não é tão comum. Esse daqui eu tenho um outro motor que é um motor V8. É comum da gente ouvir falar, esse aqui é um motor V8, é um motor V6. Por que V8? Porque a disposição dos cilindros aqui, ó, estão em V, certo? Tá vendo aqui os pistões aqui, ó, apontando em V? E ele tem 8 pistões, ou 8 cilindros, né? Então aqui a gente fala que é um motor V8. E aqui é um motor boxer de 4 cilindros. Existem também outros que estão em outras disposições, não só esses mais comuns, né, mas existem de outras disposições, são utilizados para outras finalidades, mas que não são tão comuns aqui na nossa área de máquinas agrícolas. Né? Aqui então seria um corte transversal daquele que a gente conhece como motor em linha e aqui daquele que a gente conhece como motor em V. Um V, se esse aqui só tiver 2 cilindros, a gente chama de V2, V4, V6, V8, então vai diferenciar, vai mudar pela quantidade de cilindros que ele tem. Então aqui a gente só consegue V2, pode ser que ele tenha mais, pode ser que não. Existe também um outro motor que é muito menos comum, né? Que é o motor Wankel, ou motor rotativo de combustão interna. Provavelmente vocês não viram, não ouviram falar, não conheciam esse motor, porque ele realmente não é um motor muito comum. Ele é um motor que existem alguns problemas aqui de vedação, e a gente vai ver que, por exemplo, motores 4 tempos e motores 2 tempos, quais são as diferenças, né, e por que os 2 tempos eles deixaram de ser tão utilizados, né, são utilizados só em motores de pouca potência, baixa potência, né. A gente tem ali o problema de contaminação ambiental, o que é diferente dos motores 4 tempos. E esse daqui é um motor que também você tem muito problema de vedação, né. Então aqui é a forma como ele funciona. Ao longo da disciplina, né, nas próximas aulas, a gente vai entender como que são cada ciclo desse motor, por que a gente chama ele de 4 tempos. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, ó. 1, 2, 3, 4 tempos. Então são os tempos de funcionamento do motor, certo? Na nossa próxima disciplina, na nossa próxima aula, na verdade, a gente vai conseguir entender quais são esses tempos, como que eles funcionam, onde eles iniciam e onde eles terminam. Por hoje a gente fica por aqui, espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!